Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Nós estaremos meditando durante algumas semanas sobre esses versículos do 1 ao 4. No entanto, hoje nós vamos meditar no 1 e no 2. Diz assim a palavra de Deus: palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que, no monte da casa do Senhor, será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Nós estamos meditando nesta passagem, e nós temos visto que Deus tem um plano muito especial para o seu povo. Aqui, no livro de Isaías, você vê que Deus está sempre repreendendo ali o seu povo, porque estão se distanciando daquela comunhão que tinham com Ele, daquele amor genuíno, daquele culto sincero diante de Deus. Eles estavam se tornando muito legalistas, eles estavam se tornando muito perfeccionistas em alguns aspectos. No entanto, o coração deles estava cada vez mais distante do nosso Deus. E Deus levanta Israel como uma nação para ser representada entre os povos. Essa nação estava sendo uma vergonha. E Deus não ia deixar assim. Então Deus, ele levanta seu profeta Isaías para denunciar o pecado das autoridades e das pessoas simples. O mundo, meus irmãos, ele está em expansão. Mas eu não falo apenas de uma expansão de quantidade de pessoas. Você observa que o mundo está se expandindo em maldades. As nações, cada uma busca o seu próprio interesse. E se puderem, se arranjarem um motivo, uma justificativa, elas invadem aquela que tem recursos para sugarem, para tirarem deles os seus recursos. E aí causam guerras e guerras. Não há quem entenda mais ou tenha interesse pelo reino de Deus. Não há quem sequer entenda o poderoso milagre da salvação. Onde é que estas nações estão preocupadas? Em saber quem é Jesus Cristo, o poder que Ele tem e o seu amor em salvar o povo. Se vocês observarem, no versículo onde se encontra o livro de Marcos, capítulo 4, do 30 ao 32, Jesus Cristo fala de uma expansão bem interessante, diferenciada, uma expansão diferenciada, onde ele assemelha o reino de Deus a uma sementinha de grão de mostarda, uma das menores sementes e que tem uma árvore tão grandiosa. Jesus Cristo, ele diz o seguinte: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos,
a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Aqui é a profecia do Senhor para revelar como é a atuação do reino de Deus entre as nações. É pequenininho, é simples, quase não é percebido. No entanto, se você observar, há um interesse de Deus. Pela expansão do seu reino, Ele tem interesse nisso. Deus quer ver o seu povo crescendo, expandindo-se. E o mundo tem se expandido em seus pecados. E eu pergunto aos amados irmãos, qual é o seu interesse pela expansão do reino de Deus? Você tem interesse em que o reino de Deus cresça, se expanda? Eu tenho interesse. A maioria dos cristãos dirão que sim. Mas o seu interesse, ele é genuíno ao ponto de você fazer algo pelo reino, de você pregar para as pessoas, de você dar exemplo, dar testemunho, de você se interessar em que as pessoas estejam na igreja juntamente com você cultuando a Deus. É esse o seu interesse pela expansão do reino? Para que você observe o reino de Deus se expandindo, você precisa primeiro olhar se ele está se expandindo em você. Seus interesses por Deus estão aumentando ou estão diminuindo? O seu compromisso com a palavra dele, com a igreja dele, tem aumentado ou tem diminuído? Então, é preciso que você olhe primeiro para dentro de si. A nação de Israel estava perdendo isso de vista, estes valores de vista. Então, eles eram muito egoístas, estavam preocupados em construírem suas casas, em viverem suas vidas, em terem, e se esqueciam do reino de Deus, só porque iam para o templo, só porque faziam seus sacrifícios, achavam que estavam contribuindo com a expansão do reino de Deus, o que não é bem assim, meus irmãos. A expansão do reino de Deus vai além disto. Para que você veja o reino de Deus se expandindo, você tem que viver o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vocês, que creem. É preciso que vocês enxerguem isso. É preciso que vocês tenham consciência, noção de que a partir de vocês é que vocês vão ver o reino de Deus crescendo. Observe o que diz a palavra aí no versículo 1 e 2 de Isaías capítulo 2. Preste bem atenção no que o Senhor está dizendo. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Então você precisa crer nessa profecia. Ela se cumpriu na vinda do Messias. Mas aqui observe que Deus está trazendo conforto para aqueles poucos fiéis. Nesses dias de Isaías, existia um remanescente, um toquinho que fumegava, e que o Senhor amava, e que o Senhor cuidava. Um toquinho, um pouquinho de fiéis, um remanescente. E Deus, apesar de mandar imprecações, profecias de destruição contra os infiéis, Deus dá uma pausa e agora se vira para os poucos fiéis que ali estavam e diz: olha, nos últimos dias acontecerá que o monte do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e ele se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. O Senhor está dizendo aqui que, olha, pequeno remanescente,
fiéis do Senhor, heróis do Senhor, não se preocupem, vocês serão muitos, vocês serão grandes, nações gentílicas vão entrar no reino com vocês, vocês farão parte com eles e eles terão parte em vocês. É assim que o Senhor apresenta ao seu povo o monte do Senhor. É aqui que você pode observar que Isaías está falando do monte Moriá. É o mesmo monte Sião, sobre o qual foi construído o templo de Salomão. Esse monte, ele será exaltado e engrandecido. O Senhor fará com que as nações se cheguem a ele. No Evangelho segundo João, se os irmãos puderem observar, João capítulo 2, do 18 ao 21, Jesus Cristo aqui está mostrando para os judeus, esses mesmos que viviam de geração em geração, rejeitando a verdade, vivendo de forma hipócrita, de forma aparente, gerações por gerações. Agora chega em Jesus Cristo e eles querem um sinal. Eles querem um sinal de que Jesus Cristo, de fato, é um Messias, uma prova. E ele diz no Evangelho segundo João, capítulo 2, do 18 ao 21. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos, como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Embora nós queremos uma prova. Que autoridade você tem? Me mostre um sinal miraculoso e nós vamos acreditar em você. A resposta de Jesus Cristo é bem inusitada. É bem interessante. Jesus disse assim: Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Que milagre Jesus Cristo disse que faria? Jesus Cristo aqui está dizendo: olha, destruam este templo. Jesus Cristo aqui se apresenta como o templo original. Aqui você observa que Jesus Cristo está se referindo a Isaías, quando diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Aqui é Jesus Cristo dizendo: eu sou o templo, estou sendo estabelecido no cimo dos montes, e para mim afluirão os povos. Destruam esse templo, e vocês vão ver se em 3 dias eu não vou estabelecê-lo. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então aqui Jesus Cristo está falando do seu corpo. O que Jesus Cristo está dizendo é que, olha, Isaías falou de mim. Isaías disse que o templo do Senhor seria estabelecido, e aqui está ele. Vocês até vão tentar destruí-los, e vão pensar que destruíram, mas em 3 dias ele será restabelecido. Eles seriam agora o povo, as nações, atraído para o templo vivo. Porque aqui você observa que ele diz: e para ele afluirão os povos. Nações irão a esse templo, se encontrarão nesse templo. E observe se não é isso que Jesus Cristo diz no Evangelho por João ainda, capítulo 3, do 14 ao 15. Ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, quando o Filho do Homem fosse levantado na cruz, no madeiro, da mesma forma que aquela serpente no deserto, aquela serpente de bronze foi levantada,
E o povo que olhava para ela era curado das picadas das serpentes. Da mesma forma, Jesus Cristo disse: eu hei de ser levantado, serei colocado no cimo dos montes, e aquele que olhar para mim terá vida eterna. Então as pessoas seriam, Jesus atrairia as pessoas a ele. Essas pessoas encontrariam ali o templo de Deus. Agora, como é que você pode entender essa relação da glória do monte de Deus? Qual é a sua parte nisto? Qual é a sua parte? Você sabe o porquê você está aqui? Você sabe o porquê Cristo te chamou? Foi para me salvar? Foi, mas não só para isso. Ele te chamou para que você ingresse juntamente com esse povo que viveu por Ele, que sofreu por Ele, que morreu por Ele, que trabalhou por Ele. O corpo de Cristo é a igreja. Você, individualmente, é membro desse corpo. Jesus Cristo é o templo, mas o corpo de Cristo é a igreja. E você, que parte tem nisso? Sim, você tem parte como membro desse corpo. Paulo, escrevendo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 27, ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo. Meus irmãos, Cristo é o templo. Vocês são o corpo de Cristo, o corpo desse templo. E individualmente, membros desse corpo. Então, você observa que há aqui uma coletividade, uma união, um ajuntamento. Pessoas que foram atraídas para Cristo, povos que estão afluindo para Cristo. Mas você não pode parar para pensar e dizer o seguinte: não, eu posso cultuar em casa, não, eu posso ser crente em casa. Isso não faz sentido, porque você é um corpo, você faz parte de um corpo, todos unidos em um propósito só, em um objetivo só: glorificar a Deus, servir a Cristo, honrá-lo e adorá-lo. Todos juntos são o corpo. Mas você é membro desse corpo, desse templo maravilhoso. Observe, o ajuntamento das nações em Jerusalém teria que ser com fé sincera, e os gentios teriam que afluir para eles. O apóstolo Paulo, ainda em Efésios, diz qual é o propósito desse templo, que são os irmãos, dessa igreja, que é o seu povo. Diz o seguinte em Efésios capítulo 2, versículo 21, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Como é que se pode fazer isso disperso, vivendo sua vida individualista? Você com os seus costumes solipsistas, que só quer viver para si, como pode dizer que faz parte de um corpo, se não está unido, ligado a esse corpo? Observe, o apóstolo Paulo diz: olha, vocês são um edifício, um templo para Deus, vocês, e à medida que vocês vão sendo ajustados, vocês vão crescendo. Naqueles dias, nos últimos dias, acontecerá que a casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Então você vai crescer cada vez mais com seus irmãos, até se tornar um santuário santo ao Senhor. Um santuário santo. Então é para isso que vocês estão aqui. Para isso que os irmãos que estão nos ouvindo na rádio Missões, nesse momento,
estão indo para as suas igrejas, estão vindo de suas igrejas, porque todos precisam entender que é um corpo. Todos unidos se tornam um corpo, um edifício santo ao Senhor. O corpo de Cristo, membro desse corpo, cada um sendo como que uma pedrinha nessa belíssima construção desse grandioso edifício. Observe o que Pedro fala na sua primeira epístola. 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 6. É muito interessante isso, porque a linguagem de Pedro é realmente uma linguagem de construção, de um templo grandioso e majestoso, aonde tem uma pedra angular, a pedra de esquina, e aonde outras pedrinhas são construídas em cima dela, até que forme um belíssimo templo de adoração a Deus. Veja o que diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive. Olha só o que Pedro está dizendo. Vocês precisam se chegar a ele. Lembra, quando eu for erguido, crucificado, atrairei muitos a mim. É isso que Pedro está dizendo. Olha, você precisa se chegar a ele. Ele está no cimo dos montes. Ele foi posto sobre tudo. No cimo dos montes, a casa do Senhor foi estabelecida. E aí Pedro está dizendo, rejeitada. Sim, corram para ele, para essa pedra que vive. É uma pedra viva. Corra para essa pedra de esquina, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita, preciosa. Eleita e preciosa. Percebem que aqui é justamente tudo que diz respeito ao que Isaías estava profetizando. Olha, essa pedra foi estabelecida no cimo dos montes. A casa do Senhor será elevada sobre os outeiros, e para lá fluirão todos os povos. Olha só, você não faz parte do povo judeu, mas está indo a Cristo, está afluindo para encontrar-se com Cristo. Chegando-vos para ele, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E aí ele diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Vocês, como pedras vivas também, sois edificados como casa espiritual. Então, o que Deus está fazendo com o seu povo é isso, restabelecendo a ordem do culto genuíno e sincero, porque o Pai procura por adoradores, aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esse povo unido, eles são edificados casa espiritual. Para quê? Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é a pedra viva, a pedra de esquina. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião, percebem? Eis que ponho em Sião uma pedra angular, no cimo dos montes, uma pedra angular, eleita e preciosa. Repete a palavra da preciosidade que é o Senhor Jesus Cristo. E quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. É isso que Isaías está dizendo. Ele estava trazendo conforto para aquele remanescente, para aquele povo que estava olhando tanta hipocrisia, tanta maldade,
tanto interesse próprio, interesse pessoal, e angustiados, e o Senhor dá uma pausa nas imprecações, nas maldições, se volta para eles e dizem: não se preocupem, eu olho por vocês, e vocês verão o quão crescerá o meu povo. E aí, quem invoca esse templo, ele será salvo. Jesus Cristo é o templo que surgiria nos últimos dias, no monte da casa do Senhor, que seria estabelecido. Por isso que no livro de Atos, diz o seguinte, no capítulo 2, o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então olhem para isso. Olhem para a glória do monte de Deus. Olhem para Jesus Cristo e sejam salvos. Olhem para essa pedra que foi estabelecida no Monte Sião e tenham descanso em vossas almas. No entanto, meus amados irmãos, é preciso que você olhe para dentro de si. O que eu disse no começo, eu repito aqui. Você quer ver o reino de Deus crescer? Como seria bom ver a igreja grande, crescida, cheia de pessoas sinceras, adorando ao Senhor. Certo? Mas tem começado por você. Você tem sido alguém que de fato se importa com o crescimento genuíno do reino de Deus. Então me diga qual tem sido sua contribuição. Não precisa falar de forma audível, mas responda no seu coração. Eu vou dar um tempo para que você que está em casa nos ouvindo, através da Rádio Missões, para que você que está aqui diante de mim, e para aqueles que assistirão depois, respondam. Qual tem sido a sua contribuição para o crescimento do reino de Deus? Se você não tem resposta para isso, passe a partir de hoje a clamar a Deus: usa-me, Senhor. Faz com que eu contribua com o teu reino. Para onde você tem afluído? Você tem afluído para onde? Você sai de sua casa para onde? Para o seu trabalho? Não faça isso. Você sai de casa para onde? Para a sua escola? Não faça isso. Você vai para casa? Não faça isso. Você vem para a igreja para quê? Todo lugar que vocês forem tem que ser no interesse de encontrarem Jesus Cristo, e não um mero trabalho, e não uma mera aula na escola, e não um mero descanso no lar, e não simplesmente um culto rotineiro de adoração a Deus. Mas você precisa afluir para Cristo. Você precisa sair de onde você está com o pensamento seguinte: eu estou indo encontrar com Cristo no meu trabalho. Eu estou indo ter experiências com o meu Deus na minha escola. Eu quero ver o que Deus tem preparado para mim, para onde eu for. E eu quero saber o que Ele tem para mim aqui aonde eu estou. A sua vida tem que ser interessada em afluir para Cristo. Pare de olhar os interesses desse mundo. Eles são apenas meios pelos quais Deus quer ser glorificado na vida das irmãs, na vida dos irmãos. Qual a importância você tem dado ao maior dos milagres? Quando você está doente, naturalmente e de forma correta, você clama a Deus: ai, Deus, está doendo, eu queria estar na igreja, não posso porque estou doente, eu queria estar trabalhando, eu queria estar bem de saúde, Senhor, me cura. Então você está afluindo para Cristo de forma boa e agradável. Mas e o maior dos milagres?
como você o vê? Porque foi isso que Cristo disse àqueles judeus fariseus, hipócritas, quando disseram: me mostra um sinal para que a gente creia na tua autoridade. Ele disse: vocês vão ver, o sinal é minha morte e ressurreição. Mas eles não quiseram. Que valor você tem dado à ressurreição de Cristo, ao fato dele ter sido estabelecido no cimo dos montes? Que valor você tem dado a ele pelo fato dele ter sido elevado sobre os outeiros? Isso tem feito com que você vá a ele em gratidão e louvor? Ou só tem pedidos, murmurações? Não façam isso. Assumam um compromisso real com Jesus Cristo, contribuindo com o seu reino de forma sincera, intensa. Aflua para ele onde você estiver. E dê importância, sim, ao que ele fez por você. Que Deus abençoe os irmãos. Passar a palavra para o irmão Lourivaldo.